Bom dia. Estamos recebendo aqui no Instituto hoje o nosso atuário, Guilherme da Lumens. Ele já está com a gente já há uns 4 anos, acompanhando toda a evolução aqui do Itupeva Previdência. Ele vai contar um pouco para a gente dos resultados atuariais de 2026, de todo o impacto que tem acontecido aí na nossa vida atuarial e financeira, para a gente ir acompanhando. Bom dia a todos. As dúvidas ele também está aqui disponível para tirar depois para vocês. Essa gravação vai ficar no nosso site, lá do Itupeva Previdência, para acompanhar o nosso histórico, aproveitando que todas as outras apresentações atuariais dos anos anteriores também estão lá no site. Então é isso, Guilherme. Bom dia, muito obrigada pela sua presença. Tá bom. Obrigado, então, Juliane. Bom dia a todos, bom dia aos que nos escutam ao vivo, que vão nos escutar posteriormente também. Então, sempre uma satisfação estar aqui para a gente poder conversar, ter esse papo, né, a respeito da situação atuarial da Itupeva Previdência. E como a Juliane já introduziu, né, o objetivo é simples, é de a gente realmente conversar e trazer aqui para vocês um resumo, né, do que seriam os resultados desse trabalho da avaliação atuarial 2026, relativo ao exercício de 2025, né? Então, quando a gente fala, já indo objetivamente, né, quando a gente fala de avaliação atuarial, a gente está falando de um trabalho que é uma obrigação anual de todo o regime próprio de previdência, né? Então a gente precisa realmente executar esse trabalho todos os anos. Dentre todas as obrigações que uma RPPS possui, né, tem mais essa, né, que é essa obrigação da parte atuarial mesmo. E eu costumo trazer, né, como 2 grandes objetivos desse trabalho, a definição do que a gente chama de passivo atuarial e o estabelecimento do nosso plano de custeio. Então, o que seriam basicamente esses 2 pontos, né? Quando a gente se refere a passivo atuarial, a gente está falando de compromisso. Compromisso desse sistema de previdência, né, que é a Itupeva Previdência. Então, o compromisso do sistema nada mais é do que cumprir a promessa que é feito para cada um dos segurados, que nada mais é do que também pagar a aposentadoria e pensão por morte, né, quando cumpridos os requisitos de elegibilidade, e esse pagamento ele vai durar até o fim da vida, salvo, né, os casos de pensão que são temporários. Então, o que a gente chama, né, de passivo atuarial, de reserva de provisão matemática, é esse valor que vai representar esse compromisso como um todo, né, todo o montante de dinheiro que a gente precisaria ter guardado para poder pagar esses benefícios até o fim da vida de todos, né? E o segundo objetivo, eu comentei que seria o plano de custeio, o estabelecimento do plano de custeio, né, que nada mais é do que o conjunto das alíquotas que precisam ser cobradas, né, de quem participa desse sistema de previdência. E a gente está falando aqui de um sistema de previdência que tem basicamente 2 grandes participantes, né? De um lado, a prefeitura, né, por meio do seu orçamento, e do outro lado, o grande grupo de segurados, né, os servidores ativos, os aposentados e os pensionistas. Então, a soma desses 2 participantes aqui é que custeiam, né, a formação das reservas, do patrimônio desse sistema de previdência como um todo. E aí compete justamente ao cálculo atuarial, né, apurar esses valores, né, calcular essas questões todas aí que envolvem esse compromisso atuarial do sistema de previdência de vocês. Então, feita a introdução, eu vou já tu viu, né? Não funciona o mouse. Enfim, deixa eu ver aqui se está aparecendo. Em princípio, ok, né? Bom, vai por aqui mesmo. Então, meu Deus, estou apanhando aqui, gente. Agora foi. Então, de forma muito resumida, tá? Eu vou trazer aqui um conceito antes da gente entrar propriamente nos números e nas análises dos resultados de vocês, né? Que todo cálculo atuarial, seja o Guilherme, a Lumens ou qualquer atuário que vá fazer, ele tem 2 grandes pilares, né? Que são fundamentais, que são os pilares de base de dados e de hipóteses e premissas. Tá? Então, todo cálculo atuarial vai estar sempre embasado nesses 2 pilares aqui, né? Então, quando a gente fala de um pilar de base de dados, a gente está falando de um pilar essencial que vai nos fornecer justamente as informações de quem são os componentes, né? Quem são os segurados desse sistema. Então, a gente vai extrair, né, dessa base de dados
todas as informações de remuneração, as informações de datas de nascimento, data de ingresso, informações, por exemplo, de tempo anterior ao município. Então, tudo isso é extremamente relevante para que a gente possa estimar, né, o que seria esse passivo atuarial e depois, por conseguinte, também o resultado atuarial e o nosso plano de custeio. E assim, de forma muito breve aqui, né, vocês têm uma base cadastral aqui bastante completa, tá? Excelente, na verdade, né? Então, vocês têm informações quase que na sua totalidade, né? Então, isso é muito bom, isso dá uma maior garantia de que os resultados que a gente vai calcular e apurar aqui possuem uma fidedignidade, né? Aquilo que a gente vai projetar. Então, só para vocês terem uma ideia, a informação, né, de tempo de contribuição anterior ao município de Itupeva, ou seja, a pessoa entra aqui, assume como concursado e pode ser que ela tenha o primeiro vínculo de trabalho formal aqui no município, como pode ser que ela já tenha passado por vários lugares, né, o mercado privado ou outros serviços públicos também, né? Então, a partir dessas informações de tempo anterior ou da sua ausência, né, realmente de que a pessoa não tem, a gente consegue extrair algumas informações e fazer as projeções de quando que essa pessoa vai poder se aposentar. Tá? E, a título de curiosidade, né, a idade média que as pessoas passaram aqui a ter uma primeira vinculação formal de trabalho, né, foi praticamente aos 26 anos de idade, a partir, né, dessa decomposição dos dados, das informações de vocês. Então, isso daqui é uma informação extremamente importante, porque a gente vai utilizar ela para estimar quando que vocês vão conseguir atingir esse requisito de aposentadoria, mas também informação para que a gente possa calcular o que nós chamamos aí de compensação previdenciária, né, a Comprev, que é aquele valor estimado referente a esse tempo anterior que, eventualmente, o servidor averba quando vai se aposentar, né? Então, isso compõe, dentro do cálculo atuarial, uma receita muito importante. E ainda mais aqui, no caso de vocês, né, que é um RPPS que foi criado ainda jovem, né, em 2015, 16? 15, né? Então, foi um RPPS que foi criado em 2015, ou seja, até lá, né, até 2015, todas as contribuições dos servidores aqui do município foram vertidas ao INSS. Então, a partir do momento das aposentadorias, toda essa contribuição até essa data, né, precisa, de alguma forma, retornar ao Itupeva Previdência. E isso se dá justamente, né, por meio das estimativas de compensação previdenciária, que é parte bastante relevante dentro do conceito, dentro desse contexto aqui financeiro e atuarial de vocês, né? Então, a gente estima com prévia tanto para os servidores ativos, a partir dessas informações de tempo anterior, como a gente também estima a compensação previdenciária para aqueles que já são aposentados, ou seja, a pessoa já aposentou, já eventualmente averbou tempo de fora, então eu já sei, né, quanto que é essa quantidade de tempo que a pessoa trouxe, né, de fora para sua aposentadoria. E todas essas informações que eu estou falando aqui, eu só estou falando porque vocês realmente têm elas, né, de forma completa. Então, isso realmente possibilita um trabalho mais fidedigno, né, em relação a essas projeções como um todo. E aí, em termos de compensação dos inativos, a gente também passou a adotar uma estimativa que vem do próprio sistema de compensação previdenciária do Ministério da Previdência, né? Então, é um sistema oficial, então isso tudo vai ajudando, né, nessa questão da construção de um cálculo atuarial mais fidedigno, mais real. E, pois não, claro, sim. Só porque tem uma pessoa que vai entrar na reunião. Eu realmente não vejo. Deixa eu ver aqui. Agora no mouse, eu não sei o que deu com esse mouse aqui. Aí, pessoas. Não, né? Não, então tá. A princípio, não. Então tá bom. Tá, mas aí qualquer coisa eu volto aqui. Bom, então retomando, né, eu comentei rapidamente sobre os pilares. O segundo pilar é o das hipóteses e das premissas. Então, quando a gente fala de cálculo atuarial de um sistema de previdência, a gente necessariamente está falando de projeções. Ou seja, quando que a pessoa vai se aposentar, até quando ela vai sobreviver, por quanto tempo vai receber benefício, né? Se no meio do caminho ela vai vir a se invalidar, qual a probabilidade dela morrer no meio desse caminho, se ela vai legar pensão ou não, qual o valor do benefício que vai ser estimado. Então, tudo isso são perguntas que dentro de um cálculo atuarial precisam ser respondidas. E como é que a gente responde isso? Com precisão exata? Não tem como, né?
mas a gente consegue afunilar isso e tentar trazer uma resposta que, de preferência, seja a menos errada possível, porque acertar exatamente, né, a gente não tem como. E isso se dá justamente pela utilização aqui das premissas, né, e hipóteses. Então, a gente fez, né, também, acho que é o segundo ano já que a gente faz o trabalho de teste de aderência, né, o relatório de análise de hipóteses, como o Ministério da Previdência chama. Então, a gente tem a definição dessas premissas que se chamam tábuas de mortalidade ou tábuas biométricas, né, onde a gente tem aqui esses nomes que talvez soem estranhos para vocês, mas o que eu posso trazer aqui como uma conclusão, né, quando a gente lê aqui a T2000, etc., suavizada, enfim, isso daqui é uma tábua de mortalidade que vai nos trazer justamente essa noção de quanto que seria a expectativa de sobrevida média, né, aqui do servidor. E a conclusão que esses nossos testes chegaram, né, é de que aqui o servidor tem uma expectativa de sobrevida maior do que seria a média nacional. Né? Então, a partir da observação de 10 anos, né? Acho que a gente trabalhou, né? Desde o início, praticamente, aqui do histórico da Previdência, a gente analisou esse histórico todo e a conclusão é de que a gente precisou realmente fazer uma alteração, né, nessa premissa, porque aquela premissa mínima estabelecida pelo Ministério da Previdência ficou muito abaixo do que se observa aqui na realidade de vocês. Tá? Então, essas são premissas importantes dentro do cálculo. Para além disso, a gente tem a própria questão da taxa de juros, né? Então, de 5,61%, que veio lá da política de investimentos definida por vocês. A gente tem também a questão do crescimento da salarial, o crescimento da remuneração, e foi estabelecido aqui, né, um critério baseado ou lastreado no que a gente tem de vantagens objetivas do Estatuto do Plano de Cargos e Salários. Então, existe esse adicional de tempo de serviço de 7% a cada 5 anos, esse adicional por progressão por mérito profissional, que é uma tabelinha, né, que tem na lei de vocês, e tem, acho que, eu não me lembro agora se são níveis, classes, como que vocês chamam, né, e nessa média ficaria, né, o equivalente a 0,69% ao ano também. Então, chega-se, né, uma lógica aqui de capitalização em 1,70% de crescimento para além da inflação, né, um crescimento real. E esse teste a gente fez também, né, um teste que olhou para trás, né, no período das remunerações e casualmente ficou muito próximo, né, muito próximo daquilo que a gente está projetando. Então, realmente ficou bem interessante o resultado aqui dessa premissa, né, a gente considera que pode ser mantida. E a gente tem também aqui a questão da composição familiar. Então, nós temos tanto em um fundo como outro, casualmente, aqui deu uma coincidência de números, né? Com um pouco mais de 62% dos servidores ativos são casados, e tem uma diferença de idade aí de 2 anos para mais ou para menos, né, em relação ao seu cônjuge. E mais duas premissas aqui que são também muito importantes, né? A questão de como que funcionaria o benefício projetado de aposentadoria. No caso de vocês aqui, vocês não têm a aposentadoria pela integralidade, né? Que é o último salário em função da decisão do Tribunal aqui de São Paulo, né? Então, todos os benefícios são regrados pela média de 80% das últimas remunerações, das remunerações desde julho de 94, né? Então, quando a gente faz a projeção a partir da remuneração, a gente chega num valor lá projetado na idade de aposentadoria, mas esse valor de remuneração ele vai sofrer uma provável perda em função dessa média, né? Então, o que a gente tem apurado é de que essa perda seria de em torno de 20% em relação à última remuneração, né? Então, isso daqui está sendo adotado como uma premissa também. E a última premissa aqui, só para trazer para vocês também, o que a gente tem observado aqui é que o servidor tem ficado em torno de 1 ano a mais a partir dos requisitos ou do cumprimento dos requisitos de aposentadoria. Ele fica 1 ano em média, né, em geral, solicita requer, né, o deferimento da sua aposentadoria. Então, a gente coloca isso também aqui dentro do contexto das premissas, das hipóteses do cálculo atuarial. Então, basicamente, né, quando a gente fala de cálculo atuarial, a gente sempre vai ter esses dois pilares: o pilar da base de dados e o das premissas.
Se esses dois pilares não tiverem uma sustentação forte de fato, o cálculo atuarial ele vai ser feito. Ele pode ser feito igual, mas o resultado que vai vir dele provavelmente não vai representar aquilo que a gente vai verificar daqui para frente, né? Então, por isso que é importante a gente ter sempre uma base de dados que é atualizada, processos de censo ou recenseamentos, né, que eventualmente são feitos, são extremamente importantes por causa disso também, e essa validação ou revalidações das premissas para ver se não há um eventual desvio de comportamento em relação àquilo que a gente está prevendo. Então, todas essas questões, periodicamente, são extremamente importantes de serem verificadas. Bom, partindo agora, né, para a questão de números e resultados, o que a gente tem aqui que os difere da grande massa, né, de regimes próprios do país? É a segregação da massa, né? Então, vocês têm aqui dois fundos, né, o fundo em repartição, o fundo em capitalização, mas qual que é a lógica, né? O que difere basicamente um fundo do outro, né? A lógica é que no fundo em repartição, a gente não tem a obrigatoriedade de acumular reserva, de juntar dinheiro para pagar os benefícios lá na frente. O município fica como responsável por cobrir, né, eventuais faltas de recursos que venham a acontecer neste fundo. Talvez seja um pouquinho difícil ainda de visualizar isso aqui, porque a gente não atingiu essa fase, né? E a gente está ainda relativamente num médio prazo distante ainda dessa fase, né? Mas a imensa maioria dos casos de regimes próprios que tem segregação da massa, eles já funcionam, eles já não têm grana no fundo em repartição. Então, o município ele já precisa aportar mensalmente uma diferença, né? Porque a receita de arrecadação é muito menor do que a despesa e não tem fundo, já não tem, né? Um cofre, que é aqui, né, do plano previdenciário ou do fundo em capitalização, né? O cofre já zerou, né? E aí realmente o município entra com essa necessidade de pagamentos, tá? Então, quando a gente fala em fundo em repartição, a gente não tem obrigação atuarial com este fundo, diferente do plano previdenciário, do fundo em capitalização, que, como o próprio nome diz, o objetivo é capitalizar, é juntar dinheiro. É literalmente essa imagem aqui, né? Depositar as moedinhas aqui em um cofre para que com este dinheiro aqui se pague os benefícios até o fim da vida, sem que haja uma necessidade de bater na porta da prefeitura para que se complemente essa diferença, né? Então, eu acho que essa é a principal lógica, né, que tem que se ter em mente. Talvez ainda fique um pouco bagunçado, como eu falei, né, em função dessa característica de vocês, de que o fundo em repartição, a gente vai ver agora na sequência, ainda tem dinheiro, ainda capitaliza, né, mas isso não vai durar para sempre. Por quê? Porque esse fundo em repartição aqui, ele é fechado, né? Ele é uma massa em extinção, ou seja, todos os servidores efetivos do município que entraram desde o começo da segregação da massa, né, eles obrigatoriamente entram, passam a compor o plano previdenciário, o fundo em capitalização, né? Então, deste plano financeiro aqui, só se sai por óbito ou por exoneração, né, se for ativo, se for um servidor ativo, né? Então, essa é uma massa que tende realmente, né, a ter um decrescimento dos servidores ativos e um aumento dos benefícios de aposentadorias e pensões, até que se faça necessário, né, que o município entre, né, e cobre aí e venha a cobrir a folha, né? Então, falando do fundo em repartição, a gente tem aqui um quadro que vai refletir as principais características, né, dos servidores ativos, aposentados e pensionistas que compõem, né, o plano financeiro, o fundo em repartição. O que nós vamos ver aqui? Valores de remunerações médias mais altos, idades médias mais altas. Por quê? Porque a gente está falando dos servidores ativos do município que estão aqui há mais tempo também. Então, é natural que essas pessoas já estejam mais próximas, por exemplo, do fim da progressão da carreira, né? Já estão há mais tempo no município, então eles já avançaram mais aqui no plano de cargos de vocês, né? Então, depois a gente vai ver a mesma tela do fundo em capitalização, eu acredito que vai ficar mais evidente essas diferenças, né? Então, analisando aqui algumas outras informações,
nós temos a arrecadação aqui de 14% do servidor do município, mais 14% do servidor, né? O aposentado e pensionista contribui também, porém, somente sobre o que excede o teto do INSS, né? Então, desses 28% de arrecadação, e aí começa a linkar com a fala que eu trouxe há pouco, né? Vejam só, desses 28%, a gente tinha lá em julho de 2025, 1.300.000 de arrecadação contra 380 mil de folha. Ou seja, ainda tinha, né, uma sobra bastante relevante de 925 mil na época. Não sei se alguém tem em mente aí o valor, mas provavelmente já deve ter reduzido, né? Justamente por quê? Porque esse é o movimento esperado, né? Os ativos vão se aposentando ou eventualmente saindo, né? E a folha de benefícios vai crescendo. Mas ainda vocês têm, né, uma situação muito positiva nesse sentido, porque mesmo no fundo em repartição vocês têm 6 ativos para cada benefício. Tá? Então é uma situação bastante interessante no fundo de repartição. Depois vocês vão ver lá no capitalização como esses números são ainda maiores, né? Então foram 13 benefícios concedidos ali de até julho de 2025, total de 67 mil. Mas se a gente olhar para esse próximo dado aqui, né, uma perspectiva de 5 anos, nós teríamos 276 servidores que estariam aptos a se aposentar. Estar apto a se aposentar não necessariamente quer dizer que a pessoa vá pedir, né, a sua aposentadoria. E a gente, como eu falei ali, em geral fica-se um ano, né, a mais até fazer esse requerimento, mas pode ser que vocês venham a observar, por exemplo, uma mudança de comportamento, que as pessoas vão ficando mais tempo, né? Então, isso é interessante de monitorar também para, eventualmente, a gente poder colocar isso para dentro do cálculo atuarial. Comportamento é traduzido em hipótese, premissa, que é aquilo que eu falava lá de um dos pilares, né? E a hipótese e premissa, ela decorre dela resultado atuarial também, né? Então, tudo pode ser monitorado, observado, né? Então, essas 276 pessoas já estavam com 58 anos de idade média no ano passado e recebiam em torno de 2 milhões e 170 mil de remuneração. Se a gente pensar aqui, se todas elas realmente se aposentarem, nesse caso, né? Se a gente estiver falando nesses 5 anos em 2 milhões de benefício, faça uma conta mental aqui, como esse daqui já muda, né? Essa situação aqui, ela já se altera de forma extremamente agravada, né? Mas isso tudo está dentro do script do fundo em repartição, né? Então, o que que nós temos hoje, né, em termos de valores e etc, né? Aqui a gente vai ver 2 valores. O primeiro deles é como se fosse um resultado de déficit atuarial deste fundo aqui, caso nós não tivéssemos a segregação da massa. Então, se a gente fosse analisar apenas esse fundo aqui e verificar qual que seria a situação atuarial deste grupo, né? Então, perceba, a gente fechou o exercício de 2025 com um pouco mais de 115 milhões neste fundo em repartição ainda, né? E, pelo que a gente viu na tela anterior, capitalizando, né, em função da sobra de arrecadação, mas, né, nós teríamos aqui um déficit atuarial, né, equivalente de 348 milhões e 500 mil. Tá? Então, esse daqui é um valor que vai lá para a contabilidade, né, que vai ser escriturado lá para a contabilidade, né, e que seria esse equivalente ao déficit atuarial. Esse outro valor aqui, de 1.404 milhões, ele vai representar o quê? Aqui a gente precisa fazer um exercício de abstração no tempo, tá? Então, não sei se ficou claro para todos, hoje a gente ainda acumula recursos, né? Porque a gente tem arrecadação maior do que a despesa. Vai chegar um momento onde essa arrecadação vai ser menor do que a despesa. Só que, quando chegar esse momento, a gente tem um colchão financeiro, certo? Então, eu passo a ter uma arrecadação menor do que a despesa, mas eu vou consumir esse colchão. Então, essa diferença eu vou consumindo, vou puxando desse colchão. Até que essas diferenças vão aumentando, aumentando a ponto de esse colchão não mais existir. Zerei. Não tenho mais dinheiro. Aí chega-se num terceiro e último momento, né? Onde eu não tenho mais o recurso constituído e eu passo a depender do repasse do município para complementar a folha. Então,
a leitura, né, desse 1 bilhão e 400 milhões aqui vai ser, como se fosse esse somatório do primeiro aporte que o município tiver que fazer, quando esgotar a grana, né, até o último. Ou seja, o último é quando? É quando a última pessoa vier a falecer, aposentado ou pensionista. Tá? Então, pode parecer assustador esse valor no primeiro olhar, né? Mas a gente está falando aqui de uma troca de geração ou 2 gerações ainda, né? Então, por exemplo, né, para a gente visualizar aqui no gráfico, ó, a gente tem aqui até 2080, né? Então, o que nós temos nesse gráfico? A parte em roxo aqui seria a parte das receitas, né, de contribuição ainda deste fundo. A parte em laranja, ou amarelo aqui, seria a curva das despesas. Então, vejam, né, como essa curva das despesas ela vai longe, né? Ela vai bastante ainda para frente, e depois ela começa a reduzir. E ela reduz por força natural, né? Óbito. Literalmente, né? Não tem outra força que não seja essa, né? Enfim, então o que eu trago aqui nessas setas, né? Alguns marcos, né? Só para a gente visualizar juntos. Então, em 2026, nós teríamos, pelo cálculo aqui, né? Pelas condições, base de dados, etc., 138 ativos que estariam aptos a se aposentar. Caso esse povo todo se aposentasse, nós já entraríamos em déficit financeiro. A gente já inverteria a conta. A receita já passaria a ser menor do que a despesa. Mas, calma lá, né? Se esse povo todo, de fato, se aposentasse em 2026, imagino que seja um quantitativo aqui até certamente distante, né, do que vocês vão verificar, né, em 2026, né? E se isso realmente acontecesse, né, nós esgotaríamos o patrimônio apenas em 2032. Ou seja, até lá, prefeito, também a gente não teria perspectiva, em princípio, de necessidade de o município aportar da forma como está concebido hoje, né? Então, esgotaria o patrimônio e o município teria, né, uma necessidade de aportar ali na ordem de 920 mil por mês. Tá? Então, de imediato, né? E isso cresceria até o exercício de 2045, onde a gente chegaria num pico de 3 milhões e 400 mil por mês de complemento, né? Ou seja, o que é essa linha aqui, né? É a diferença da despesa com o que entra de receita, né? Um menos o outro vai ser essa linha cinza que é o aporte dessa cobertura de insuficiência financeira. E lá em 2048 está prevista, né, a última inativação de servidor aqui do Fundo em Repartição. Ok? Posso perguntar se tem uma dúvida, né? Já de imediato, né? Não sei, antes da gente trocar para o fundo em capitalização, vocês têm algum ponto, alguma questão aqui em relação ao fundo em repartição? Então, A parte que eu gosto de deixar sempre bem clara é essa data, 2032 agora. Era 2031, né? Ano passado, né? Então, um ano, porque a rentabilidade de 2025 deve ter Foi muito influenciado. boa. E porque isso aqui também não se confirma, né? Sim. Porque o povo aposenta menos do que o que seria a expectativa. Então, a gente viu, talvez, essa seta aqui, por alguns, não sei se muitos, tá? Mas alguns poucos anos, talvez a gente ainda vá ver ela indo para frente, né? Então, eu observo que faz, acho que já uns 6 anos, que o cálculo atuarial estima 8 anos à frente. Então, já tem 6 anos que a gente aguarda os próximos 8. Então, a gente já ganhou aí os 14. Né? Então, acredito que se a rentabilidade continuar, se tudo continuar redondo, os pagamentos em dia, né? Registrando que o prefeito está presente na reunião, os pagamentos em dia, a gente consegue postergar ainda essa situação. Sim, sem dúvida, né? Porque vejam, né? Eu acho que o prefeito está aqui também, né? Qualquer aporte nesse nível aqui representa algo interessante, né? Provavelmente algo se deixaria de poder fazer, né? De imediato, né? Mas isso é uma conta que vai chegar. Essa é uma conta que a gente sabe, né? Eu acho que é importante que as administrações, né? A pessoa está aqui agora, os próximos, né? Tenham sempre consciência, né? Alguém vai ocupar a sua cadeira e vai receber essa conta. Então, isso é extremamente importante, né, de que seja sempre aclarado aí para o Poder Executivo, né?
Essa conta vem chegar. Tanto é verdade que a gente propôs, né? Eu acho que em toda reunião a gente traz como sugestão aquela medida de, vamos dizer assim, um amortecimento disso, né? Isso. De a partir do momento que a gente passar a ter uma receita menor do que a despesa, em vez de a gente puxar 100% do colchão, a gente começar a puxar uma parte, né? Eu tinha trazido uma ideia de 50-50, né? 50%, 50%, porque o que que acontece? Independentemente do prefeito que estiver, e quando os 8 anos deixar de ser 8 e ser um ano mesmo de verdade, né? Quando for no ano seguinte, vai ser um tombo muito grande no orçamento. Então, tu sair de 0 para 100% é muito pesado. Eu já passei por experiência de outros municípios onde simplesmente essa conta não fecha. Sair do 0 para o 100. Então, a sugestão que eu acho que desde o início, né, a gente vem dando essa sugestão, né, de trazer um dispositivo para a norma onde a gente cria esse amortecedor. Então, por exemplo, né, se realmente todos aqui se aposentassem nesse ano, a prefeitura já de imediato teria uma parcelazinha referente à diferença de receita e despesa. Mas, gente, vai ser assim, vai ser pequenininho. Porque ninguém sabe, não existe uma aposentadoria em massa, né? Pelo menos eu nunca vi, né? De 100 pessoas fazendo fila aqui para todo mundo se aposentar ao mesmo tempo, né? Então, isso vai começar muito devagar. E isso se acomoda no orçamento, né? Diferente do 0 para o 100. Então, eu não sei se isso já virou objeto, né, de algum projeto de lei, alguma coisa, né? Acho que a ideia já está, né? Então, e outra coisa, é mais sensato, né? Mais sensato. É sensato. Né? E outra, assim, a gente sabe que, embora o cálculo atuarial esteja apontando isso daqui, o comportamento não está demonstrando que o povo vai se aposentar. Então, essa diferença, esse início do aporte dos 50% deve demorar um pouquinho ainda. Ou seja, realmente seria, né, um projeto de lei onde, para fins de orçamento imediato, o impacto é zero. O impacto é zero. Muito provavelmente, a gente estaria falando de um início pequenininho desse impacto na gestão seguinte. Então, eu acho que é realmente um projeto bem previdente, dentro da Previdência. Eu acho que eu reforço isso, acho que desde a primeira reunião que a gente passou a trabalhar com vocês, eu trago essa sugestão, né, agora na sua presença também, né, então eu acho que vale realmente passar, encaminhar isso, né, aproveitar que a situação ainda é muito, muito tranquila, né. Ok? Evitar um problema maior, né? E assim, vai ter, tá? Embora, né, eu não conheça exatamente as finanças de vocês, mas pela posição aqui geográfica e tudo mais, é um município, né, que deve ter algum destaque, né, nesse sentido econômico e tudo mais, mas ali, vejam, né, é o que o gráfico diz, né, eu saio de 0, né, 0 para cá, essa conta aqui geralmente é muito difícil de ser acomodada. A menos que haja um orçamento assim maravilhoso, uma sobra de caixa estupenda, né, para poder acumular isso. Então, realmente seria algo previdente, onde a gente criaria aqui uma curva, né? Começaria devagarinho até chegar nela. Não seria de sopetão, né? Um soco, né? Agora, por exemplo, se nós conseguirmos aprovar essa medida na Câmara agora em 2026, isso impacta para o atuarial de 27? Ou é algo que Sim, a gente você considera essa informação na hora de apresentar os resultados do ano que vem? consideraria, porque a gente teria que fazer uma previsão, uma projeção, né, do que seria esse 50%, se for 50%, né? E aí o 2032 ele pode ser... Sim, muito provavelmente esse 2032 ele vai ser jogado um pouco para frente, porque a gente está injetando mais recurso, né, no sistema, né? Então a gente empurra essa curva ainda um pouquinho para frente, tá? Enfim, então agora indo para outra parte final, né, o nosso fundo em capitalização, que é o fundo que obrigatoriamente, desde o início, recebe todos os servidores efetivos, né, aqui do município e vai continuar recebendo todos os futuros servidores que assumirem via concurso aqui em Itupeva, né? Então, percebam, né, a gente tem, eu não me recordo agora, era 52, 53, né, de idade média, mais ou menos, né? Então, a gente tem quase 10 anos a menos, né, de idade média. As remunerações médias, vocês vejam que também são mais baixas, né? Naturalmente, a gente tem aqui os servidores que recém assumiram
concurso, né? Então, eles iniciam no começo da estrutura de plano de cargos, né? Então, essa daqui é a leitura aqui do quadro do fundo em capitalização. Mesmo quadro de antes, né? Então, o que a gente extrai dessas análises? O ente aqui contribui com 15%, o servidor os mesmos 14%. Desses 29%, a arrecadação era de 2.150.000, contra uma folha de 150.000 no mês. Então, aqui a gente tem também aquele problema bom, né? Que é o da sobra de recurso, né? Todo mês tem dinheiro novo para aplicar, né? Então, isso é um bom problema, né? Então, além dos 15, além dos 14, mais a compensação previdenciária e uma receitinha ainda de parcelamentos, o que entra, né? O que entra de receita aqui seria em torno de 2.430.000 no mês. Tá? Então, realmente é uma sobra ainda muito grande, né? Tanto é verdade que está lastreado nisso daqui, né? A gente tem aqui 31 servidores ativos para cada benefício, né? Então, realmente é uma relação assim fora, né, da curva do que a gente vê em outros casos. Em termos de concursos, esse dado eu costumo, né, chamar a atenção, eu acho que ele é realmente interessante. A gente teve 219 chamamentos até julho do ano passado, ou seja, é uma quantidade expressiva, né? Eu acho que para o porte do município de vocês é um chamamento interessante, né, em quantidade, mas isso daqui já não me chama mais tanto atenção, né, mas eu sempre trago isso para vocês, e não me chama tanta atenção porque reiteradas vezes eu continuo vendo esse dado, né? Ou seja, o que são esses 41 anos quase aqui? É a idade média desse povo que entrou ao assumir no município, ao assumir o cargo. Então, percebam que a gente vem tendo, né? Eu já chamo disso de fenômeno, né? Salvas exceções de municípios muito pequenos, interior, regiões agrícolas, né? Algumas características assim, tem sido difícil de verificar médias de idade de concursados em municípios, né, de regiões metropolitanas, etc., que difiram muito de 40 anos. Então, parece-me, né, que a gente quase já pode afirmar que essa é uma realidade, né? E por que essa pausa aqui, né, esse destaque para isso? Porque a gente está falando de previdência, né? Uma coisa é o servidor entrar, seus 30, seus 25 anos numa média. Poxa, tem a vida inteira ainda para contribuir. 40 anos ninguém é velho, né? Mas, dependendo da situação, tu já está na metade para frente. Tu já vem com uma carga, de repente, de 20 anos de contribuição. A gente viu ali, né, que é 26 anos a idade média de início das atividades formais. Então, 26 para 41, a gente já tem aí 15, numa média. Então, dependendo, tu pega a professora, tem 25 anos de tempo, mais 10 anos, em princípio, ela já, dependendo da idade dela, ela já consegue a aposentadoria, né? Então, isso tudo traz, né, um reflexo, traz um impacto, até a ponto de, eventualmente, se pensar num debate aí de uma reforma para aquele servidor que ainda não compõe o sistema, né? Uma forma, de repente, né, trazendo uma regra nova apenas para o servidor que está fora, né, que vai acessar esse sistema, né? Do ponto de vista de previdência, também é um assunto que pode ser debatido, né, daqui para frente, né? No ponto de vista dos benefícios, foram 11 concessões, 29.000 por mês, e a gente tem aqui, na mesma lógica de antes, 169 perspectivas de concessões de benefícios, né? O povo que já estava com 59 anos de idade média, e 880.000 aqui de remuneração, que vai virar benefício, né? Então, em 5 anos aqui, a gente deve passar aí de 1 milhão nessa folha, eu tinha comentado 2 milhões lá, né? A gente já vai caminhando aí para 3, 4 milhões, provavelmente, de folha do RPPS. Ou seja, né, é uma perspectiva muito grande de crescimento, caso isso realmente se verifique, né? Então, caminhando para o fim agora, a gente tem o resultado atuarial, né? Então, o que é o resultado atuarial? Vai ser uma comparação entre todos os valores que o RPPS tem versus aquilo que ele precisaria ter guardado, que é o que a gente chama de passivo atuarial. Então, são os ativos versus, né, o passivo atuarial, né? Então, o que se apurou ao final de 2025?
total aqui de 215 milhões no fundo em capitalização, tem um resquíciozinho aqui de parcelamento, né? Então chega-se com um total de 215 milhões 690 mil. Então, essa aqui é a primeira parte da conta, né? O quanto que eu realmente tenho, né, de ativos garantidores. E o que eu precisaria ter guardado, que é o nosso passivo atuarial, foi calculado em 197 milhões 613 mil. Então, aqui dentro está todo esse valor, né, que representa esse compromisso futuro, de quanto que eu vou ter que ter de dinheiro, né, para pagar, para honrar esses benefícios que serão pagos aí a todos os servidores ativos que vão se aposentar, já aposentados e já pensionistas, do fundo em capitalização, né? Lembrando, sempre do fundo em capitalização. Então, juntando os dois, se eu tenho 215 milhões, eu deveria ter 197 milhões, a gente chega aqui, então, portanto, a uma sobra, uma diferença positiva de 18 milhões e 77 mil. Então, diferença positiva é o que a gente chama de superávit, né? Atuarial. Ah, mas Guilherme, 18 milhões é muito. Sim, é muito, mas se a gente parar para pensar em relação ao passivo como um todo, de 197, a gente está falando de uma sobra que representa pouco menos de 10%. 10% dentro de um cálculo que tem todo um embasamento estatístico de projeções, a gente pode interpretar quase que como uma margem também, né, de segurança, né? Mas também nem teríamos muito o que fazer para reduzir isso. Por quê? Porque a gente está dentro do que seria, né, o plano de custeio, beliscando o mínimo da norma, né, praticamente, que é 14 e 14, em termos de alíquotas, né? Então, o município aqui no fundo em capitalização contribui com 15%, uma eventual redução de alíquota seria de 15 para 14. Não tem como avançar para além disso, né? Então, realmente uma situação bastante confortável nesse sentido, inclusive para o município. Trago aqui como referência, né? A gente trabalha, acho que 80% dos nossos municípios que a gente atende são do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o percentual médio de comprometimento patronal em relação à folha tem ficado em torno de 40%, médio. Então, vocês realmente destoam muito, né, nessa situação, que é muito bom, né? Conseguem manter um sistema de previdência que garante essa proteção a todos, com um custo, né, orçamentário e financeiro para o município bastante inferior do que seria a média, né? Para a gente fechar, então, o mesmo gráfico de antes, né? Só que agora do fundo em capitalização. Então, a gente vê aqui, em 2026, 40 ativos que estariam aptos a se aposentar. Em 2037, somente, nós teríamos a inversão, né, da financeira, ou seja, a receita passaria a ser menor do que a despesa. E lá em 2067, a previsão de última aposentadoria, né? Então, percebam que aqui a gente tem uma curva, né, do gráfico bastante diferente do que é o do fundo em repartição. E lembrando que esse gráfico aqui, ele se alterará todos os anos, e principalmente naqueles anos em que tivermos ingressos, né, de novos servidores. Então, é muito provável que essa seta aqui também possa ser jogada um pouquinho para frente, né? Eu trouxe ali a informação de que até julho tinha havido 200 e poucos ingressos, eu não sei, de agosto até agora teve mais, Teve mais. Mais, Tem mais, O município tá bem, né? Tem mais ainda. Olha aí, ó. Olha aí que coisa boa, né? Então isso tudo vai alimentando, né, esse sistema de vocês e tornando ele cada vez mais robusto, né? Eu acho que para finalizar, né, a conclusão é justamente essa, né? Tá? Vocês estão muito bem nesse sentido, né, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista atuarial, uma situação realmente diferenciada, né? Então, isso acho que traz uma tranquilidade, uma segurança para todos, né? Para os segurados que esperam, todo mundo espera, né, um dia poder se aposentar e ter essa aposentadoria segura, mas também Poder Executivo, né, de ter essa tranquilidade aí no pagamento num curto, médio e, por que não, também longo prazo, né? Então,
basicamente seriam essas as informações. E aí eu não sei se tem alguma informação, alguma dúvida, queres abrir também, enfim. Que você falasse um pouquinho da compra de vidas. Se com esse superávit que a gente está, se é algo a se pensar para o próximo ano, para a gente refazer a segregação, o que você entende nesse momento do jeito que você, da reserva que a gente tem no financeiro, se vale a pena a gente reformular a segregação? Bom, eu penso que por hora eu não mexeria. Tá. Tá? Eu não mexeria. Eu acho que mais vale a gente deixar como está agora. Eu trouxe aquela situação, poxa, 18 milhões é um dinheiro, óbvio, é um dinheiro, mas representa 10%. Sim. 10% ainda é uma margem razoável, né? Se a gente passar, por exemplo, de 20% de sobra, aí a gente já começa a ter um desequilíbrio maior, né? Um desequilíbrio assim que já passa a ser estrutural. Eu acho que a partir desse limite, e aí o prefeito trouxe essa informação, né, de que o município está trazendo gente a rodo, né? Então pode ser que, a depender, né, nas próximas avaliações, a gente identifique, quem sabe, esse percentual maior, né? Então, mas eu acho que de momento, da forma como a gente está, se a gente se mantiver mais ou menos nesses percentuais aqui, eu não pensaria ainda nisso, tá? Só para entender a minha pergunta, porque quando a gente faz essa reformulação da segregação, a gente tira um pouco do comprometimento que a gente tem no financeiro e joga dentro do previdenciário. Isso. Aí a gente tem um conforto administrativo de pagamento melhor no financeiro, porque é absorvido pelo previdenciário, de uma forma que não vai desequilibrar. Então, se a gente vê lá que está faltando 300 milhões para fazer essa compensação, para que você joga essas pessoas no outro plano, diminui os 300 para um outro valor de menor importância. Então, por isso aí a gente fica monitorando ano a ano para ver quando tiver essa sobra. O que aconteceu, salvo engano, há uns 2, 3 anos atrás, quando a gente identificou, acho que 50 milhões de superávit, que foi o que precedeu o nosso primeiro estudo de premissa. De hipóteses, né? Isso, aí nós fizemos a aderência das hipóteses. Aí eles constataram que tinham hipóteses que elas poderiam ser modificadas, e aí dos 50 passou para 3, salvo engano, e agora espichou um 18. pouco. Então a gente vê que o comportamento do nosso fluxo aqui é de aumentar o superávit. Então, fazendo esses ajustes, a gente consegue prolongar a solvência também. Então a gente fica monitorando. A solvência do financeiro. Do plano como um todo, da previdência como também, um todo. Mas essa compra de vidas, ela empurraria aquela seta lá do financeiro ainda mais para frente. Ela vai. Eu acho que agora, da forma como está, eu não vejo que seria o momento. Mas, ao que tudo indica, é muito provável que a gente possa vir a fazer. Se continuar, né, da forma como está, em 2, 3, 4 anos, é muito provável que a gente consiga, talvez, migrar alguns aposentados e pensionistas, ou quase que todo o grupo, né, de aposentados e pensionistas de lá para cá, e isso vai empurrando esse início da necessidade do município de aportar. Mas, de qualquer sorte, eu não deixaria de encaminhar, né, por exemplo, aquele projeto de lei dos 50%. Caminhando já. Então tá ótimo, né? A gente é seguro. Então, tá perfeito, é coisa boa. Uma outra Enfim. coisa que eu gostaria que você posicionasse, aproveitando o prefeito aqui, eu fiz um bate-papo com o pessoal do departamento pessoal da prefeitura para posicioná-lo sobre a questão de criação de cargos, transformação de cargos e concursos públicos, os impactos que isso tem na Previdência, para que eles nos posicionem dessas situações, para que você faça os impactos prévios. Né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso para o prefeito, para que ele se inteirasse e cobrasse lá a equipe também, para lembrar da gente. O que a gente tem visto em termos de atuação dos órgãos de controle externo, principalmente, e aqui vocês têm o Tribunal de Contas que está, né, cada vez mais atuante dentro dos regimes próprios, né, em relação ao cumprimento do que está na norma. Isso parece papo básico demais, né? Mas é que a norma do Ministério da Previdência, embora seja uma portaria, a portaria 14.067, ela é desse tamanho, né? Vocês sabem, né? Os conselheiros e tal, tem 200 páginas e tal, então, ou seja, tem coisa pra caramba lá dentro, né? E lá no artigo 69 fala, né? Que
todo estudo de alteração de plano de cargos e salários, estrutura, né, de remuneração de servidores deveria ser precedido de estudo atuarial. Então, porque às vezes o prefeito quer fazer uma reestruturação do plano de cargos e salários. Geralmente, como é que funciona, né? A gente tem um orçamento de, sei lá, 5 milhões no ano para dar aumento distribuir em aumento de remuneração. Legal. O que que se faz? Geralmente, se usa esses 5 milhões em remuneração. Só que o que que acontece? Tu tem um aumento na remuneração, não é o caso de vocês, mas geralmente vai se ter um aumento, uma decorrência na paridade, né, daqueles benefícios que têm paridade, não é o caso de vocês, mas dependendo do caso, a gente vai ter um aumento do déficit atuarial, que também não é o caso de vocês, mas vai que, né, vocês façam alguma coisa assim a ponto de transformar a situação em deficitária. Então, para além desses 5 milhões, né, o município teria um incremento no gasto previdenciário aqui com alíquota suplementar ou com alíquota normal. Então, o que a norma diz é que sempre, né, que for encaminhado um projeto de lei nesse sentido, de revisão, de estruturação, que se deveria fazer um estudo atuarial para demonstrar, olha, isso aqui vai causar tanto. Então, às vezes até tem municípios que fazem estudos individuais. A troca de carga horária, por exemplo, mudou de 20 para 40, qual é o impacto disso na reserva, né, da pessoa. Então, tem de tudo, mas é nessa linha, né? Não é para inviabilizar a situação. Sim. É mais para a gente ir acompanhando todos os impactos, Isso. entender e fazer esses arranjos. Tipo, a gente pode fazer uma compra de vida, pode fazer um projeto de lei igual a gente caminhou para a Câmara. Então, tem várias coisas que a gente pode pensar para dar sustentabilidade para o futuro. Né? É só ir acompanhando todas as coisas que a administração vai fazendo que podem impactar aquilo. Acho que é mais isso mesmo. Perfeito. Alguém tem alguma questão? Os presentes. Então tá. Olha aí. João, está nos ouvindo? Você quer fazer alguma colocação? Não está aí? Não, quero só parabenizar aí o trabalho do Guilherme, né? Acho que deixa uma avaliação bem justa, né? Que demonstra realmente a condição aí do município. É muito bom ver os números, né? Tanto da gestão da base cadastral quanto dos resultados em si. Então, só parabenizar mesmo a gestão de vocês, mostra um empenho real com a sustentabilidade. Obrigada. João é auditor do Tribunal de Contas, acompanhando a nossa avaliação. Está fazendo um trabalho com a gente também de base de dados, né, João? A gente está acompanhando o tribunal para fazer um pente fino aqui e as melhorias na Itupeva Previdência também. E é isso. Obrigada. Queria registrar o prefeito. O prefeito, vou passar para ele aqui, ó, porque ele gosta de deixar bem bonitinho aqui, ó. Quer sentar aqui? Fica melhor, né? Peraí, aqui. Eu não sou muito... Aqui, ó. Por favor, é mais fácil. Bom dia, bom dia. Agradecer a todos, quem está aqui presente, os conselheiros também estão aqui, quem está nos acompanhando, deixar registrado, e parabéns, viu, Guilherme, pela apresentação. Obrigado. Muito interessante, e é sempre bom, eu gosto de participar, para entender cada vez mais e a gente buscar cada vez mais solidez, né, dentro do nosso Instituto de Previdência. Isso é o mais importante para todos nós. Então, conto sempre com a minha participação, com o meu zelo, cuidado também, para a gente tocar cada vez melhor a nossa prefeitura, e isso vai refletir com certeza no Itupeva Previdência e nas aposentadorias aí dos nossos servidores. Parabéns, viu, Guilherme? Obrigado. Muito esclarecedor. Parabéns. Obrigado.